Eu sei que alguns dos que estão presentes aqui hoje à noite já leram um pequeno livro que vai na Bíblia, no Velho Testamento, pelo nome de Ruth. Talvez outros não. Mas este livro foi escrito sobre essas pessoas que viviam na época dos juízes, no Antigo Testamento. Isto era antes de Israel ter um rei naquela época. E esta família de Noemi, o seu marido Elimeleque, e os dois filhos Malom e Quilion moravam em Belém. Aconteceu uma fome, as coisas começaram a ficar difíceis para eles, então partiram e foram para o país de Moabe. O país de Moabe fica ao outro lado do Rio Jordão, e era um país vizinho, às vezes país inimiga de Israel, mas foram para lá para ver se a sorte seria melhor. Ficaram lá uns 10 anos. E durante aquele tempo, então, os dois filhos casaram com duas moabitas, a Ruth e a Orfa, e o Elimeleque faleceu. E depois os dois filhos faleceram, deixando apenas Noemi e as duas noras, Ruth e Orfa. Noemi recebeu notícias que as coisas estavam melhores em Belém, a sua cidade natal. Então ela resolveu voltar para aquele lugar e as duas noras queriam ir junto com ela. Mas Noemi disse, olha, não tenho nenhuma perspectiva para vocês voltando comigo, então voltam para seus lares, talvez vocês vão achar outros maridos, né? Orfa, chorando, voltou. Mas a Ruth insistiu que ela queria ficar com Noemi naquela situação. E o que Ruth tinha para dizer para Noemi é uma das, eu digo, declarações de amor mais lindas que nós podemos achar na Bíblia. Amor de uma senhora para outra. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obriguem a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o que o Senhor bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, o amor de Ruth para com Noemi era tanto que ela estava disposta a qualquer custo ir junto com ela. Então as duas caminharam de volta para Belém e voltaram para Belém. Toda a cidade ficou comovida. Noemi voltou. Mas Noemi disse para eles, não me chamas Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Então ela voltou sentindo que Deus estava contra ela, que não tinha perspectivas. Ela até, que era comum naqueles dias, mudou o nome, porque a sorte dela mudou também, para Mara, que significa amarga. Então as duas estavam lá, sem muitas perspectivas, era época da colheita naquela região. Então, Ruth saiu e fez o que as pessoas mais pobres faziam. Foi lá no campo onde estavam colhendo os grãos. E era uma lei do Antigo Testamento que deixassem algumas espigas e grãos para as pessoas mais pobres pegarem para ter algo para comer. Então, Ruth foi lá e fez esse tipo de serviço para ajudar Noemi. E, por acaso, ela entrou num campo de um homem chamado Boaz. E, justamente naquela hora, Boaz chegou da cidade, cumprimentou todo mundo e perguntou, mas quem é esta mulher que está lá no meio de vocês? E eles responderam, esta é Ruth, a moabita que voltou e está ajudando Noemi. Então, Boaz, que era parente dela, de Noemi, então tratou Ruth muito bem, deu para ela muitos grãos e mandou ela de volta para Noemi. Quando Ruth chegou em casa, Noemi perguntou, mas quem é que tratou você tão bem assim?
E Ruth disse, olha, é um homem chamado Boaz que me tratou assim. Então, Noemi começou a louvar o Senhor, porque disse, este homem é um parente nosso chegado, pode ser um dos nossos resgatadores. Agora, o resgatador, conforme a lei do Antigo Testamento, era alguém que devia ajudar um outro parente que estava sentindo dificuldades, que estava entrando em dificuldades. Podia, talvez, pagar alguma coisa para ajudar aquela pessoa, talvez a pessoa pagar para tirar da prisão ou alguma situação difícil, ou se fosse no caso de uma viúva, como no caso de Noemi e Ruth, também ajudar até casar, talvez para ajudar também. Então, Noemi então começou a louvar o Senhor. Temos esperanças agora. O Senhor não esqueceu de nós. Então, uma noite, quando estava terminando a colheita, Noemi pediu para Ruth, então, ir lá e conversar com Boaz sobre o fato que ele devia ser o resgatador. E depois eu vou dar mais detalhes sobre isto. Boaz aceitou isto e no dia seguinte foi lá na porta da cidade. Eles não tinham cartórios nem documentos para assinar naqueles dias, mas você ia lá na porta da cidade, onde os anciões da cidade ficavam sentados, e aí era fazer todo tipo de negócio. E com isto, Boaz então comprou o campo que pertencia ao marido de Noemi e também disse, eu vou casar com a viúva Ruth. Então, houve o casamento, nasceu um filho, Obed, e este Obed, então, tornou-se o herdeiro que estava faltando na família de Noemi, naquela situação. E o livro termina com esse final feliz, todo mundo louvando o Senhor por causa do que tinha acontecido. E lá no fim tem uma pequena genealogia que mostra que Obed era o bisavó do rei Davi. E sendo bisavó do rei Davi, também entrou na linhagem, então, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando para esta história, podemos ver qualidades na vida de Ruth que servem como exemplo para nós e como resultado dessas qualidades, as bênçãos que ela recebeu, que também podem servir de uma esperança e encorajamento para as nossas vidas. E primeiro, então, vamos observar, eu vou pegar 3 qualidades na vida de Ruth, tem mais. E a primeira qualidade é que ela fez uma decisão firme de seguir Noemi e seguir o Deus de Israel. Então vamos olhar novamente para aquela declaração que Ruth fez. Ruth disse, não me instas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ora, quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem aprovar, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, olhando para essa declaração de Ruth, podemos notar algumas coisas importantes. Primeiro, Ruth estava disposta a ir para qualquer lugar. Estava disposta a pousar em qualquer lugar. Estava disposta a fazer o povo de Noemi o seu povo, fazer do Deus de Noemi o seu Deus e ir até a morte com ela. Em outras palavras, Ruth estava disposta a abandonar tudo para seguir Noemi, custe o que custar. Baseado naquilo que ela conhecia sobre Noemi, ela estava decidida a abandonar a sua terra natal para ir para uma estrangeira, o seu povo para um povo que ela não conhecia, deixar a sua família para ficar com uma viúva sem perspectivas de ter filhos e uma família própria, uma situação conhecida em Moabe para um futuro incerto lá em Belém. Não sabia o que ia acontecer, na verdade. Mas o que parecia certo era pobreza e necessidade, e além da companhia de Noemi, provavelmente uma vida de solidão. Mas por amor a Noemi, ela estava disposta a ir junto com ela.
E também notamos que Ruth abandonou os deuses de Moabe para seguir o Deus de Israel. O que levou ela a fazer isto? Eu acho que era o exemplo de Noemi na sua vida. Era tão forte este exemplo. Eu não sei tudo que Noemi fez, porque a Bíblia não conta, mas provavelmente Noemi contou para ela muito a respeito do Deus de Israel. O exemplo da vida de Noemi, como também o falecido marido. Mas tinha algo na vida de Noemi que levou Ruth a fazer esta decisão. Eu quero falar alguma coisa aqui para os que estão mais idosos, como eu também sou. Talvez você está chegando ao ponto na vida que você acha, olha, eu estou mais velho, estou mais fraco, não tenho mais aquele pique que eu tinha quando eu era jovem, né? Mas o fato é que Deus ainda pode nos ajudar. As nossas vidas, dos que são mais velhos, em Jesus Cristo, podem servir de referência para os mais jovens. Já passamos por muito, já entendemos melhor a vida, já temos mais experiência. E outra coisa que nós podemos fazer é orar. Orar muito em favor dos mais jovens, orar. Temos mais tempo para esse tipo de coisa, agora que somos mais velhos, né? Mas Deus quer usar a sua vida como Ele usou a vida de Noemi para influenciar a vida de Ruth. Então, Deus quer que as nossas vidas também tenham impacto nos outros, trazendo glória para Ele. E quando Boaz encontrou com Ruth, ele também reconheceu esta qualidade na vida de Ruth, que ela estava seguindo o Deus de Israel. Ruth perguntou, então, quando ela foi para o campo a primeira vez e encontrou Boaz, perguntou a ela, então Ruth perguntou para ele, por que Boaz estava tratando ela, uma estrangeira, tão bem? Então Boaz respondeu, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Gosto muito daquela frase. Sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Amém. E este é o tipo de decisão firme que Deus exige de nós, se quisermos ser discípulos de Jesus. Então, será que estamos demonstrando a mesma decisão firme de seguir Jesus que Ruth demonstrou para com Noemi? Será que estamos prontos para ir para qualquer lugar que Jesus nos chamar? Fazer qualquer coisa que Jesus nos pedir? Abandonar qualquer coisa que Jesus pedir que abandonemos? E até morrer por Jesus? Será que nós estamos dispostos a fazer este tipo de decisão firme para com Jesus? Tem uma segunda qualidade na vida de Ruth, que também serve como exemplo para nós. E esta qualidade é uma disposição para obedecer tudo que Noemi disse para ela. Então, lembra que Ruth era uma estrangeira, de um país diferente, costumes diferentes, e não conhecia os costumes do povo lá de Belém, como Noemi conhecia. E isto mostra também o amor que Ruth tinha para com Noemi. O que Noemi pediu para ela fazer, ela fez. Por exemplo, na colheita, Ruth obedeceu os conselhos de Noemi para ficar no campo de Boaz com as servas dele. E ela obedeceu sem questionar um conselho que para nós hoje parece muito estranho, né? Então, veja o que Noemi pediu para Ruth. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não é eu de eu te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita
Então chegarás e lhes descobrirás os pés e te deitarás e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Agora, para nós isso parece uma coisa meio estranha. O que está acontecendo aqui? Então, talvez não é o que você está imaginando. Ela não estava indo lá para seduzir Boaz. Pelo contrário, este ato era uma forma de Noemi e Ruth dizer para Boaz, tu és o nosso resgatador. Cumpre o seu papel para nos ajudar, porque nós estamos em tanta necessidade. E quando Boaz acordou e notou que tinha uma senhora deitada aos pés dele, ele perguntou, mas quem é? Ela disse que sou Ruth, a tua serva. Então, me cobre com o teu manto. Isto significava, na linguagem deles, cumpre o seu papel de nos resgatar e de nos ajudar na nossa necessidade. Era só isto, não era nada mais do que algumas pessoas talvez possam pensar. E notem a reação de Boaz quando ela falou isto. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens ou quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dizeste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Este ato era para mostrar que estavam buscando, conforme os costumes de alguém, para ser o resgatador. E esta mesma qualidade de obediência, sem questionar, é que Deus quer de nós. Não há nada que pode substituir a obediência. Em Samuel, depois do rei Saul desobedecer mais uma vez o Senhor, a segunda vez, Samuel disse o seguinte para o rei Saul. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordeira de carneiros. Não há nada que pode substituir a nossa obediência ao Senhor. Podemos talvez tentar sacrificar alguma coisa, ou talvez dar dinheiro à igreja, ou fazer outra coisa, em lugar de obedecer a Deus. Mas nada pode substituir a obediência. A obediência à palavra de Deus é necessário para a nossa salvação. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E também a obediência à palavra de Deus é prova do nosso amor para com Deus, ou para com Jesus. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Noemi sabia o que era melhor para Ruth. Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes talvez Ele vai pedir de nós algo que nós achamos difícil, ou talvez até esquisito ou estranho. Mas Ele sabe o que é melhor para nós e precisamos obedecê-lo. Então tem uma terceira qualidade na vida de Ruth que eu quero notar. Ela tinha uma fidelidade total para com Noemi. E como nós vimos, Ruth estava disposta a fazer qualquer coisa para cuidar da sua sogra. E ela saiu para apanhar espigas. E como já notamos, este era o serviço dos mais pobres. Mas Ruth estava disposta a fazer isto. Também trabalho podia ser perigoso. Vejamos o que Noemi disse. Bem será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Então tinha este perigo, mas ela estava disposta a sair. E por causa desta fidelidade dela para com Noemi, Boaz a chamou de bendita, benevolente e mulher virtuosa. Ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, como nós já vimos. Fizeste a tua última benevolência que a primeira. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira,
pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tens receio, tudo quanto dizeste eu te farei, pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, por causa das suas ações. E Deus também quer de nós uma fidelidade total da nossa parte, como seus discípulos. Então, será que estamos colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas? Ruth abandonou os ídolos de Moabe. Será que nós também temos abandonado todos os ídolos nas nossas vidas que Deus pede de nós para colocar ao lado? Estamos sendo fiéis a Cristo em tudo que Ele pedir de nós. Então, tem essas três coisas que nós mencionamos como virtudes de Ruth. Primeiro, uma decisão firme de seguir Noemi e o Deus de Israel. Uma disposição de obedecer tudo sem questionar que Noemi disse para ela. E uma fidelidade total para com Noemi. Agora, nesta história também relata as bênçãos que Ruth recebeu, que vieram como resultado dessas qualidades na sua vida. Agora, eu acho que Ruth não agiu desta forma para receber essas bênçãos. Pelo contrário, ela amava a Noemi e queria fazer tudo para cuidar dela. E como resultado disto, então, Deus abençoou ricamente Noemi e a Ruth. Então, vamos ver essas bênçãos, que também podem servir como uma esperança, uma bênção para nós. Então, as bênçãos recebidas na vida de Ruth. E a primeira é que Ruth tomou uma decisão firme de seguir Noemi, também o Deus de Israel. Como resultado, Deus cuidou de Ruth e Noemi. Então, ela tomou essa decisão, custe o que custar, para seguir Noemi e o Deus de Israel. E por causa dessa decisão, podemos notar várias maneiras que Deus cuidou de Ruth e Noemi. E uma delas é, Deus planejou o encontro entre Ruth e Boaz. Agora veja o que a palavra diz aqui. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os seguidores. Por casualidade, entrou na parte de pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco, responderam eles, o Senhor te abençoe. Agora, aqui a palavra diz por casualidade, mas eu acho que foi Deus que planejou isto. Né? Justamente na hora quando ela chega no campo, que ela nem sabia que era o campo de Boaz, lá chega Boaz da cidade para cumprimentar todo mundo. Foi coisa de Deus aqui, que Deus usou para abençoar aquelas duas senhoras. E Noemi entendeu isto. Quando Ruth voltou e contou o que tinha acontecido, Noemi disse o seguinte: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, Deus promete cuidar dos seus que abandonaram tudo para segui-lo. A palavra de Jesus disse o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, você está disposto a seguir o Senhor, custe o que custar? Deus abençoou Ruth e Noemi e vai abençoar você também, se você tomar esse tipo de decisão. E a segunda benção, Deus supriu todas as suas necessidades com abundância. Ruth demonstrou uma disposição de obedecer sem questionar tudo que Noemi pediu dela. E porque ela obedeceu, ela foi para Boaz aquela noite, conversou com ele e o resultado então foi o casamento. Agora pensem bem, se Ruth tivesse dito para Noemi, mas isso é estranho, eu não quero fazer isto não. Qual seria o resultado? Bem, provavelmente não teria um casamento, não teria fartura nas suas vidas, não teria um herdeiro, e Ruth não faria parte da linhagem de Davi e de Jesus. Mas porque ela obedeceu Noemi,
ela recebeu tudo isto. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, recebemos tudo que Ele prometeu para nós na sua palavra. Amém? Amém. E uma terceira bênção, relacionada com aquelas virtudes de Ruth. A fidelidade de Ruth e a forma em que ela tratou Noemi ganhou a admiração do povo de Belém. Ruth era estrangeira, de outro país, Moabe. E Moabe era um país que muitas vezes era um país inimiga de Israel. E às vezes Israel tinha sofrido muito as mãos dos soldados e os exércitos deste país. Mas, por causa da sua forma de agir para com Noemi, ela ganhou a admiração do povo de Belém. Já notamos que Boaz disse: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E quando finalmente houve o casamento em Boaz e Ruth e nasceu o filho, interessante a reação das mulheres na cidade. Então, eles disseram para Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o seu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama e deu à luz, ele te é melhor do que 7 filhos. O que quer dizer melhor do que 7 filhos? Bem, para o povo de Israel, poder ter filhos e continuar a linhagem da família era uma coisa importante, e ter filhos era uma das maiores bênçãos que podia ter. O número 7 era importante para eles. E um homem que tinha 7 filhos era considerado muito, muito abençoado. Talvez o mais abençoado possível para eles. E nota o que essas mulheres estavam dizendo para Noemi, que Ruth, a moabita, era melhor que 7 filhos. Então, que elogio que fizeram para a estrangeira, a moabita. Então, foi o testemunho da sua vida que trouxe essas bênçãos e louvores para ela, para Noemi e para o Senhor. Será que por causa do testemunho da sua vida, outros estão sendo abençoados? E você também está louvando o Senhor através da sua vida? Então, note algumas perguntas que quero fazer agora. Qual é o impacto da sua vida sobre outras vidas? Todas as nossas vidas têm impacto sobre outras vidas. É positivo, é negativo, traz louvores ao Senhor ou não. A sua vida está sendo um testemunho para outros. As pessoas podem olhar para você e dizer que você realmente é um cristão de verdade. A sua vida está glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo ou não? Esta é uma coisa que me preocupa muito, que tem muitos que dizem que são seguidores de Jesus Cristo, mas a vida perante outros realmente não demonstra isto. Em vez de trazer louvores a Deus, muitas vezes as pessoas até estão maldizendo o nosso Senhor por causa da vida de alguém que diz que é cristão, mas não age desta forma. Então, a sua vida está glorificando o nosso Senhor Jesus. Então, concluindo, o que podemos aprender do exemplo de Ruth para as nossas vidas? Primeiro, precisamos fazer uma decisão firme de seguir a Deus. Como Deus cuidou de Ruth e Noemi, Ele também cuidará de nós. Segundo, precisamos ter uma disposição de obedecer a Deus em tudo sem questionar. Assim podemos receber tudo que Ele prometeu na sua palavra. E terceiro, precisamos ter uma fidelidade total para com Deus. A nossa vida também será uma bênção para outros, trazendo os louvores ao nosso Senhor Jesus. Então, a nossa oração é que a vida e exemplo de Ruth possa ser um desafio e uma esperança para nós, e que busquemos essas qualidades nas nossas vidas. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. E este livro
na Bíblia tão lindas sobre a vida de Ruth, Noemi e Boaz. E as coisas tão lindas que nós podemos aprender neste livro. Pedimos, Senhor, que nós possamos ter essas virtudes nas nossas vidas que foram demonstradas através da vida de Ruth. E que as nossas vidas possam ser uma bênção para outros ao redor de nós. E que possam também trazer louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá.